Olá a todos. Então, nessa aula, nós vamos comentar sobre o conceito de arquitetura limpa. Esse conceito é muito conhecido, esse tipo de arquitetura, chamado arquitetura limpa, é muito conhecida, Clean Architecture. Na verdade, esse é um padrão arquitetural, uma forma de organização de sistemas que foi proposto pelo Robert Martin, também muito conhecido pelo nome de Uncle Bob, nesse livro que tem o mesmo nome, Clean Architecture. Essencialmente, o objetivo de uma arquitetura limpa é exatamente o mesmo de uma arquitetura hexagonal. Ou seja, é separar o código de domínio do restante do código de tecnologia. Dizendo de uma outra maneira, avançando um pouco esse objetivo, o objetivo é que o código de domínio fique totalmente limpo de qualquer código de tecnologia. Você não tem código de tecnologia dentro do código de domínio. Essa figura, com círculos concêntricos aqui, é a figura clássica para representar uma arquitetura limpa, usada lá no livro para ilustrar essa arquitetura. São círculos concêntricos, começando com entidades, casos de uso, adaptadores e frameworks externos. Então esses são os quatro componentes principais de um sistema que é organizado, que é construído segundo esse padrão arquitetural. As entidades e casos de uso nada mais são do que o domínio. Então, uma arquitetura limpa, ela divide o domínio, separa o domínio em dois grandes componentes, que são as entidades e os casos de uso. Depois nós temos os adaptadores, e no anel mais externo nós temos os frameworks, os sistemas externos, as bibliotecas, a parte mais tecnológica do sistema. Existe também uma regra de dependência que eu vou comentar daqui a pouco. Então eu vou comentar sobre cada uma, antes disso eu vou comentar sobre cada uma daqueles componentes. Entidades são classes que representam objetos importantes do domínio. Elas têm vida própria e têm um identificador. E elas podem ser compartilhadas por mais de um sistema. Então eu posso ter um conjunto de entidades que são usadas por sistemas X, Y e Z. Elas são comuns a esses sistemas. Por exemplo, livro, você veja que livro ele tem um identificador, o código do livro, aluno ele tem matrícula, professor, disciplina, departamento. Todas essas classes são classes importantes no domínio de um sistema acadêmico. Digamos, elas têm um ciclo de vida próprio, elas são criadas em um determinado momento, elas são removidas, deletadas do sistema, e elas podem ser compartilhadas por mais de um sistema. Casos de uso são as operações, os serviços que o sistema oferece, os métodos de negócio, eles fazem todas as validações de regras de negócio do sistema. Então são as operações do domínio, por exemplo, criar disciplina, matricular aluno em disciplina, cancelar matrícula de aluno, lançar notas de disciplinas. Essas operações, elas pertencem a algumas classes e essas classes pertencem a essa camada ou a esses componentes que a gente chama de casos de uso. São os serviços que o sistema oferece para o mundo exterior, as operações. Só duas pequenas observações. Casos de uso numa arquitetura limpa não tem quase que nada a ver, não tem nada a ver com casos de uso para documentos de especificação de requisitos, para especificação de requisitos. E tem menos relação ainda com diagramas de casos de uso da UML. Então nós temos entidades, casos de uso, depois adaptadores. Os adaptadores têm exatamente o mesmo objetivo dos adaptadores de uma arquitetura hexagonal. Então vocês podem ver como que uma arquitetura limpa é parecida com uma arquitetura hexagonal.
O objetivo dos adaptadores é exatamente o mesmo dos adaptadores de uma arquitetura hexagonal, ou seja, eles fazem a mediação entre os sistemas externos e o domínio. Eles fazem a ponte entre os sistemas externos e o domínio. O domínio, como nós já falamos, ele é formado por casos de uso e entidades. Então eu peguei a mesma figura da arquitetura hexagonal e estou usando aqui para explicar o conceito de adaptadores, porque é a mesma coisa, é a ponte entre sistemas externos, front-end, web, mobile, bancos de dados, gateways de pagamento, bibliotecas e o domínio, que é limpo de tecnologia. O nome arquitetura limpa, ele é usado para designar que você tem um domínio independente, limpo de tecnologia. E a quarta camada são os sistemas de frameworks externos, como eu disse, né? Tem banco de dados, interfaces com o usuário, biblioteca para envio de e-mails, o que for, né? Provedores de pagamento, comunicação com hardware, tudo isso está na camada mais externa da arquitetura. Tem essa frase lá do livro que é muito referenciada, né, que ele diz que todos os detalhes ficam na camada de frameworks e drivers. A web é um detalhe, o banco de dados é um detalhe. Nós mantemos essas tecnologias na camada mais externa porque é onde elas podem fazer menos mal. Para terminar, existe uma coisa numa arquitetura limpa, uma restrição, que é chamada regra de dependência, que ele é muito parecido também com o que existe numa arquitetura hexagonal. Basicamente, essa regra de dependência, ela governa as dependências que podem existir no sistema, ela restringe essas dependências, e ela diz que um elemento declarado em uma camada externa não pode ser usado no código de uma camada interna. Ou seja, dizendo em outras palavras, a camada interna não conhece a sua camada externa. Não existem tipos, declarações de tipos de uma camada externa, não existe em uma camada interna. Ainda em outras palavras, portanto, as entidades, elas não conhecem os casos de uso, e os casos de uso, eles não conhecem os adaptadores. A camada mais interna não tem conhecimento, não usa tipos, classes de sua camada externa. Então, essa regra de dependência, ela implica uma coisa que é o seguinte: muitas vezes, por exemplo, um caso, né, que é o caso mais peculiar, que envolve um pouco mais de sofisticação para seguir essa regra, a gente tem um sistema aqui que tem 3 casos de uso, 1, 2 e 3. São classes da camada dos componentes casos de uso. Eles precisam enviar e-mail. Esses casos de uso têm que enviar e-mail. E eu tenho um serviço aqui de enviar e-mail, que é essa classe Mail Service MPL. Essa classe é a minha classe da biblioteca que envia e-mail. Só que eu não posso chamar os casos de uso, não tem conhecimento dessa classe. Eu não posso acoplar os casos de uso a essa tecnologia, a essa biblioteca especificamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um adaptador, mas antes de criar um adaptador, eu crio uma interface aqui na camada casos de uso, que essa interface padroniza ou abstrai, se você quiser, o serviço de envio de e-mail. Então ela tem o método send string message. Então essa é a interface padrão do sistema para envio de e-mail. É uma interface da camada de casos de uso. Agora, os casos de uso, eles chamam esse método send, então eles estão usando uma classe da própria camada casos de uso, eles não estão violando essa regra de dependência. E depois um adaptador aqui, que é esse Mail Service MPL, ele implementa essa interface. Então veja que a camada mais interna não usa nada da camada mais externa, porém a camada mais externa pode usar, pode referenciar,
no meu exemplo aqui, pode implementar uma interface de uma camada mais interna. Se você quiser comparar um pouco com uma arquitetura hexagonal, né, essa interface é uma porta, essa classe Mail Service MPL é um adaptador, e esse jogo de dependências aqui é aquele princípio de projeto, né, o D do Solid, chamado de inversão de dependências. Né? Você está preferindo uma dependência para uma interface em vez de uma dependência para uma classe concreta. Só para dar um pequeno exemplo do código aqui, né? Eu tenho aqui, então, esse é um exemplo em Java, né? Eu tenho um pacote aqui, casos de uso, tudo que está nesse pacote são casos de uso. Aquela interface que eu falei, a porta, né? Se fosse arquitetura hexagonal, está nesse pacote casos de uso, o nome dela é Mail Service Interface, ela implementa o método send para enviar uma mensagem por e-mail. Nesse mesmo pacote eu tenho um caso de uso 1, né? Ele referencia aquela interface, ele faz uso daquela interface, não tem problema, porque é uma interface da própria camada de casos de uso. Tem a construtora dessa classe, que eu injeto a dependência concreta, né? A dependência concreta vem como um parâmetro da construtora de casos de uso 1. E aqui eu tenho algum método de negócio que usa essa interface aqui para enviar um e-mail. Diz a minha interface ms-mailservice.send a mensagem que eu quero enviar por e-mail. Então isso é uma interface e uma classe da camada casos de uso. Eu tenho a camada de adaptadores, eu tenho aquela classe MailService.MPL, ela está usando, melhor dizendo, está implementando a interface Mail Service Interface, porque não tem problema, uma classe de fora pode usar classes de dentro, adaptador pode usar tipos definidos na camada casos de uso, e aqui Mail Service MPL, ele tem esse nome porque ela vai enviar um e-mail, ela implementa esse método send, usando algum outro sistema externo. E por fim, eu tenho o main do programa, tem a classe principal, ela só instancia o caso de uso e passa como parâmetro uma instância aqui do meu adaptador, que eu mostrei no slide anterior, que é um objeto da classe Mail Service IMPL. Então é isso, pessoal. Arquitetura limpa. Os objetivos, o propósito é exatamente o mesmo da arquitetura hexagonal, é dar ênfase, dar foco no domínio e tornar esse domínio independente de qualquer tecnologia. E uma novidade, talvez principal desse tipo de arquitetura limpa, é que a camada de domínio é dividida em entidades, são classes de dados, e casos de uso são classes de serviço de operação. Então é isso, obrigado.